Olá, sejam todos bem-vindos a mais um cbnagro.com.br, conteúdo além do campo. A nossa convidada de hoje já chegou. Ela é gaúcha, de Cruz Alta, relações públicas, produtora rural e agora agroinfluencer, Camila Teles. Oi, Camila, bem-vinda. É um prazer tê-la conosco aqui no CBN Agro, hein? Oi, Gelson, tudo bem? Obrigada pelo convite aí. Vamos começar entendendo um pouco essa sua história. Você é uma jovem, mas com uma história muito interessante e bem intensa. Fala primeiro para a gente da sua conexão com a agricultura, com o agro, Camila. Então, na verdade, a minha conexão com o agro começou desde que eu nasci. Meus avós são produtores rurais, meus pais são produtores rurais, e eu nasci na propriedade rural da família, né? Cresci na propriedade rural da família. Então, a minha essência no agro é muito forte, o meu histórico, a minha infância. Então, tudo que eu defendo em relação ao agro vem diretamente relacionado com esse propósito, com essa essência de valorizar aquilo que eu acredito. Né? E eu acredito no agro, eu acredito no trabalho dos produtores rurais. E eu tenho esse exemplo dentro de casa. Então, por isso que eu comecei a defender, de fato, o agro nas redes sociais. Onde começa esse processo de defesa do agro? O que foi o start, o gatilho disso? Na verdade, na universidade, quando eu fui morar em Porto Alegre, eu saí do interior para fazer faculdade, sou formada em Relações Públicas, e eu percebi o quanto havia um desconhecimento sobre o nosso setor dentro da própria universidade. Então, eu conversava muito com os meus colegas, com professores, sempre tentava levar algum trabalho relativo ao agro, né, referente ao agro. E aí eu via que tinha esse desconhecimento. Então, eu levava meus colegas para a fazenda, nos feriados, nos finais de semana, e eu comecei a perceber que realmente era um gargalo a comunicação e no agro, né? Então, eu comecei a direcionar toda a minha faculdade para as ferramentas estratégicas de comunicação usando o agro. Depois, eu pedi demissão da RBS, onde eu trabalhava lá no Rio Grande do Sul, que é filial da Globo. E aí eu voltei para o interior para empreender na fazenda da família e para experimentar mais a lida, né? E aí eu fiz também pós em marketing estratégico e a partir dali comecei a dar palestras, comecei a falar, logo que me formei eu já comecei a dar algumas palestras sobre a importância de comunicar o agro e foi super bacana porque foi evoluindo até que eu gravei a paródia da Anitta, que foi 7 de agosto de 2019, nunca vou esquecer, e a partir daí minha vida mudou 360 graus. Então, a partir dali, tudo aconteceu. Se a Anitta pode falar de agro, eu posso cantar. Posso. É isso. Tá, exatamente. Foi uma questão que eu nunca... Foi um vídeo que eu nunca imaginei que fosse viralizar. Ele foi... Eu quis botar um pouco mais de humor, para não ser tão pesado, né? E, no fim, viralizou, a ministra compartilhou, muita gente compartilhou. E aí, eu ganhei 25 mil seguidores em 2 dias, assim, foi muito grande. Hoje eu cheguei nos 130 mil com vídeos opinativos, né? Com vídeos passando a minha opinião sobre alguns assuntos e dados reais sobre a realidade do agro que as pessoas acabam desconhecendo. Ô Camilo, já quero falar sobre o tanto de gente falando bobagem sobre o agro por absoluto desconhecimento. Curiosidade aqui do entrevistador, por que você não fez agronomia? Então, Culinária. porque a minha essência sempre foi a comunicação, sempre fui muito comunicativa, sempre gostei dessa estratégia de aprender a comunicar para o público certo. E eu tenho certeza que hoje eu estou sendo muito mais útil para o agro como comunicadora, como relações públicas, do que eu seria como agrônoma. Até porque nunca foi uma profissão que... Não que não tenha me chamado a atenção, mas eu nunca me imaginei na lavoura fazendo o que os agrônomos eles fazem. Então é por isso que eu admiro tanto eles, inclusive lá na fazenda a gente tem os nossos agrônomos e é super importante, eu estou sempre valorizando esse trabalho, que são aqueles que vão garantir uma agricultura diferenciada cada vez mais, mas eu acho que meu papel de comunicadora está sendo mais útil para o agro brasileiro hoje. Camila, há algumas semanas eu conversei com o Chico Graziano, que está lançando o livro Fatos e Mitos na Agricultura. Você já está reunindo bobagens para publicar um livro sobre o tanto de bobagens que as pessoas falam em relação ao agro, esse paralelo, porque tem muita besteira. E por que as pessoas falam tanta besteira em relação ao agro, Camila?
Então, na verdade, o livro eu ainda não pensei, confesso, até porque só de pensar em escrever um livro, a minha cabeça já é coisa que eu tá tendo na minha vida atualmente. É importante destacar que essa questão de agro-influencer, eu prefiro se chamar de geradora de conteúdo, porque o Boa. que acontece? É uma extensão do meu trabalho. Eu sou ativa nas redes sociais com um conteúdo que gerou, como consequência, uma influência grande, principalmente em jovens. Mas no meu trabalho, eu sou empresária, né? Eu tenho uma agência de comunicação direcionada para o agro, então eu atendo vários clientes durante o dia e o meu quarto turno é para as redes sociais, para o Instagram. Então, é uma consequência do meu trabalho como empresária, empreendedora, né? E aí, quando a gente vê essas bobagens que as pessoas falam nas redes sociais, a gente fica mais indignado ainda, porque a gente pensa, nossa, é dever de um comunicador ou de uma pessoa que tem essa influência nas redes sociais passar um conteúdo verdadeiro, passar um conteúdo de verdade, passar algo que realmente aconteça. E no momento em que eles colocam a opinião deles, que não é baseada em algo real, como uma verdade absoluta para o público deles, eles acabam automaticamente terminando com a imagem positiva do nosso setor. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, a minha luta, tanto na agência, com os meus clientes, e no meu Instagram, com os meus vídeos, com as hashtags, acabei de lançar uma campanha ontem. Eu acho que esse engajamento é o que vai fazer o nosso agro respirar aí e se defender cada vez mais. Ô Camila, qual foi a maior bobagem que você já ouviu, de quem obviamente não conhece o segmento agro, a respeito do segmento agro? Foram tantas. Eu saí para... Quando eu comecei a querer defender o agro, lá em 2015, com palestras e projetos, eu saí nas ruas de Porto Alegre, lá no Parcão, que é um parque no meio da cidade, lá que é o mais Conheço. próximo. Isso, Parcão. E perguntava para as pessoas como o agro estava presente na vida delas. Então, eu tive muitas respostas loucas, assim, tipo, até uma que eu mostro sempre na minha palestra, que é uma senhora que fala, através do cachorrinho, né, que é o nosso bichinho de estimação. De outra forma, eu não vejo agropecuária. E aí, quando ela me falou aquilo, eu pensei, nossa, a culpa é dela ou é do agro que não se comunica direito? Porque ela não conseguiu ver que o agro estava no café, no pão, na manteiga que ela consumiu no café da manhã, que estava na camiseta dela de algodão. Então, tem todas essas questões que as pessoas acabam não vendo o agro no dia a dia delas. Isso foi em 2015. Aí, ano passado, eu vim aqui para São Paulo, fui na Vila Madalena e fiz a mesma pergunta para pessoas aleatórias na rua e tive respostas mais bizarras ainda. Então, eu não como carne, porque carne e soja é muito excesso, é o veneno do Brasil, e eu sou vegana, mas eu como queijo. Aí eu parei, tipo, cara, mas queijo vem da vaca, leite, então alguma coisa não se encontra. E o que eu tento mostrar sempre nesse discurso, quando a gente escuta essas questões absurdas e radicais, é que tu pode ser vegetariano, vegano, carnívoro, só se tu fizer a fotossíntese, tu não vai conseguir consumir alimento, que é impossível. Então, tu vai consumir o agro pelo menos 4 vezes no teu dia. E as pessoas não conseguem enxergar isso, e é por isso que eu luto aí para as pessoas conseguirem valorizar o agro. Professor Marcos Fava Neves defende a profissionalização da comunicação no segmento agro, né? Ele me disse recentemente numa conversa que o governo, por exemplo, precisa aprimorar essa comunicação para poder enfrentar adequadamente aquilo que vem do exterior, porque não é só a gente falando bobagem sobre o agro aqui dentro, é gente falando bobagem sobre o Brasil e sobre o agro lá fora. A gente caminha para esse processo de profissionalização da comunicação ou o agro está mais próximo das ferramentas adequadas de comunicação, Camila? Eu acho que agora sim, a gente está num processo de melhora, mas correr muito atrás do atrasado, né? Porque, na verdade, a gente ficou realmente muito tempo sem responder, sem rebater. E aí é muito engraçado, já, que muita gente me fala, Camila, tu vai dar palco para idiota? Esse idiota seria se não aproveitasse o palco deles para mostrar o agro. Então, eu acho que essa é uma estratégia que eu uso muito nas redes sociais. Vamos lá, exemplo. A Anitta falou uma besteira. A Anitta é a mulher com mais seguidores no Brasil no Instagram. Ela tem 48 milhões de seguidores. O que ela fala para as pessoas, imagina, faz a conta, se 10% acreditar nela, olha o impacto que a gente já vai ter.
E aí eu penso, caramba, o que eu de 130 mil seguidores, que virou hoje para 130 mil, vou dar de palco para a Anitta com 48 milhões? Nada. É ela que vai dar palco para mim, porque daí o pessoal vai começar a ver meu vídeo, vai começar a linkar com o dela e vai começar a ver o agro de outra forma. Então, com essa questão, eu te mostro que comunicação, ela é estratégica. Tu trabalha com isso também, tu sabe. Não adianta fazer uma campanha incrível e focar no público errado. Tu não vai ter o engajamento que tu teria se tu focasse no público certo. E aí entra essa questão da profissionalização, eu acho que está mais do que na hora. Eu acho que a gente já deu um respiro, uma melhora, mas eu tô nessa luta desde 2015, batendo nessa tecla. E eu sabia, mesmo com a minha pouca idade, que em algum momento isso ia estourar para o Brasil, isso ia acabar nos prejudicando. E é como a gente está, é soco atrás de soco. A queimada no Pantanal, consumo da pecuária, defensivo, indígena. As pessoas estão todas indo com um discurso ideológico contra o agro. É como se o agro tivesse virado uma ferramenta para bater no governo, sendo que o agro vai existir independente do governo que tiver no poder. Ele precisa não parar, né? Então, eu acho que essa profissionalização tem que melhorar muito, 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 muito. Acho que as indústrias têm que investir dinheiro em campanhas também. Eu acho que a gente tem que se unir como cadeia, né? E garantir uma comunicação mais eficiente, sim. Você sabe que o seu propósito, ele vai ao encontro da defesa da boa comunicação no agro em 3 vias. Primeiro é a sua ligação histórica com o agro. Você nasceu no campo, então você conhece essa realidade, tem autoridade para falar porque morou na roça, porque vive na roça. Segundo, porque você é uma profissional da área de comunicação. E terceiro, que você tem as ferramentas. Hoje a gente vê, e com muita satisfação, Camila, o número de empreendedores no segmento de comunicação agro, o número de agências cada vez mais profissionais, cada vez mais estruturadas, cada vez mais adequadas. Também um importante nicho de mercado, né? Eu me lembro que, e eu não sou tão jovem assim, quando a gente saía da faculdade de comunicação, a gente queria aparecer na televisão. Hoje tem muito mais coisa para fazer do que aparecer na televisão. Fala um pouco dessa oportunidade de comunicar ou de usar a ferramenta comunicação a serviço do agro, como empreendedor agora, Camila. Então, na verdade, esse desafio é extremamente importante para mim, porque me dá o viés de empresária junto com o meu empreendimento lá na Fazenda da Família e me mostra outro mundo de atendimento ao cliente, de entender as dores das empresas, dos produtores, para conseguir solucionar isso para eles de uma maneira efetiva. E o mais legal é que permite que eu conheça várias realidades também e consiga automaticamente agregar o meu conteúdo nas redes sociais. Eu acho que é um nicho de mercado importantíssimo. Eu sempre falo, não dá para vulgarizar, né? Que nem as comidas gourmets que eu sempre falo, é só botar o gourmet que custa muito mais caro. Eu acho que não dá para popularizar comunicação no agro com profissionais que não sejam qualificados para fazer esse atendimento. Tu sabe muito bem. A nossa profissão de comunicadores ela é extremamente importante e é muito estratégica e precisa de um preparo para isso. Então, não é qualquer pessoa que vai lá e abre agora, eu vou abrir uma agência de comunicação direcionada para o agro, porque é um nicho que está crescendo. Se capacita antes, como o Fava Neves falou, se prepara, se profissionaliza, faz uma faculdade, uma pós, enfim. Eu acho que é muito mais de ter noção que comunicação é uma estratégia e não é gravar vídeo nas redes sociais, isso faz parte da minha estratégia, do que, de fato, algo que, só porque tem um nicho no mercado, eu vou me jogar e vou ganhar dinheiro. Acho que as pessoas hoje elas estão muito preocupadas em ganhar só dinheiro e não trabalhar com propósito, né? Não trabalhar com brilho no olho. Eu, por sorte, juntei meus dois amores, né? Que é a comunicação e o agro. Então, eu trabalho com brilho no olho 24 horas por dia. Ô Camila, as empresas ligadas à cadeia do agro perceberam isso antes, né? Os grandes cases, os fabricantes, enfim, toda a ordem de produto aí, e eles profissionalizaram essa comunicação. Como é que está esse processo em relação às propriedades? Ao dono da terra, aos grandes negócios do segmento agro, da porteira para dentro? Está crescendo bastante, Gelson, graças a essa nova geração que está assumindo as propriedades rurais, né? Então, a gente tem a questão da sucessão familiar, dos jovens assumindo as propriedades, assumindo responsabilidades ou voltando para trabalhar, e automaticamente eles levam as redes sociais, levam o dia a dia, compartilham o que eles estão fazendo.
A Luísa Mel postou ontem uma foto de um bezerro no Pantanal com as patinhas queimadas e fez um terror que os fazendeiros estão acabando, isso não é nada perto do que eles fazem com os animais. Um discurso extremamente desnecessário. Eu, ao invés de eu gravar um vídeo rebatendo a Luísa Mel, que normalmente eu faria, eu criei junto com a Andréia do Território da Carne, uma hashtag que é boicota o nome, porque quando a gente posta foto com boi ou alguma coisa assim nas redes sociais, isso também é estratégia, entender as ferramentas da rede social que tu usa, baixa o engajamento. E aí eu falei, quer saber? Então vamos boicotar o engajamento deles também. Então a gente criou a hashtag boicota para a galera postar foto com boi. E boi, vaca, enfim, né, com gado. E tá sendo um sucesso. A gente lançou ontem, eu não paro de receber foto e mensagem para te ver como as pessoas precisam de um empurrãozinho, assim. Tipo, não tenha vergonha de postar teu dia a dia no campo. Tenha orgulho do teu trabalho, orgulho do que tu faz, orgulho do setor que segura a economia do nosso país e que alimenta não só o nosso país, como mais outros países no planeta inteiro. Então, eu acho que é isso. E essa juventude que entrou nas propriedades rurais agora, ela está mostrando, está dando mais a cara a tapa. Então, eu acho que as propriedades elas estão acordando para essa necessidade muito por causa dessa nova geração que está entrando. O professor Fábio Mizumoto fala com muita autoridade sobre sucessão no agronegócio. E é impressionante o alinhamento de planetas que a gente está vivendo no agro, né? A produção não para de subir porque a tecnologia chegou e chegou com força, e da porteira para dentro tem um processo incrível de sucessão. Essa rapaziada, meninos e meninas conectados com o agro e virando o agro de cabeça para baixo. A gente consegue mensurar a contribuição que essa nova geração pode dar para o segmento, ou ainda tem muito mais coisa para vir que a gente nem imagina, Camila? Eu acho que tem muita coisa para vir que a gente nem imagina ainda. Eu acho que a tecnologia de ponta, a inovação, o agro 100% automatizado, eu acho que essa geração ela precisa se capacitar muito. Sempre quando me pedem dicas para entrar no mercado de trabalho, eu disse, gente, de tudo. Hoje não é mais... Claro, tu tem a tua especialização técnica, sim, óbvio, mas tu precisa saber mexer no maquinário, agricultura de precisão, agricultura digital, futuramente vai ter que saber pilotar drone. Isso não vai substituir o trabalho humano, mas as pessoas vão ter que se capacitar para receber essas tecnologias. E digo mais, propriedades rurais que ficarem para trás nesse sentido vão deixar de existir, porque isso não é mais uma tendência, já é uma realidade. O agro ele precisa dessa inovação e tecnologia, inclusive para ser cada vez mais sustentável, que é uma luta de todos nós. A Marlene Caiuti, que é uma produtora aqui da região dos Campos Gerais, de Ponta Grossa, e que será nossa parceira na temporada 2021 do CBN Agro, que, se Deus quiser, logo, logo vai ter essa menina, a Camila Teles, também. A Marlene Caiuti conta uma história muito legal, Camila. Ela herdou, entre aspas, o negócio do marido, que não queria mais tocar a propriedade, aí ela chamou os funcionários da propriedade para uma reunião e comunicou a decisão. A partir de agora, eu vou tocar o negócio. E um funcionário antigo da fazenda disse assim, eu não recebo ordens de mulheres. Ela falou, muito obrigado pelos seus serviços. E substituiu o cara, e hoje ela é uma referência no agro, é uma mulher incrível. Tem barreira, tem preconceito, a sociedade é machista, nós somos uma sociedade conservadora. Como é que os homens e até alguns segmentos femininos enxergam a sua movimentação no agro, Camila? Porque você é nova, você é bonita, você é inteligente, desperta a ira de alguns, né? Então, sim, mas eu abstraio, sabe? Porque, na verdade, olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Se eu olhar para a questão do machismo, é claro que existe. E existe nos próprios comentários que as pessoas fazem, muitas vezes, sem perceber nas redes sociais. Já recebi muita mensagem besta, comentário que nunca gostei, mas é muito mais uma questão de tu te impor com a tua competência e ocupar o teu espaço do que qualquer outra coisa. Porque se eu ficar dramatizando o tempo inteiro ou ficar dando atenção para as coisas ruins, eu nunca vou olhar para as coisas boas. Então, vamos lá. O maior poder do agro político no Brasil, Ministério da Agricultura. Quem é a ministra? Uma mulher. Presidente da Sociedade Rural Brasileira? Uma mulher. A defensora do agro?
uma mulher, uma guria de 27 anos. Então, eu acho que a gente precisa pegar e, ao invés de ficar focando nas coisas ruins, que a gente tem que lutar todos os dias, inclusive eu luto com isso nas minhas redes sociais, a gente também tem que ver os exemplos positivos de mulheres que tiveram e têm ainda, e ainda vão ter muito destaque no nosso setor por competência e não por gênero. Então, eu acho que isso é uma luta de todo mundo, minha luta também, mas eu prefiro ver o copo meio cheio e usar os exemplos positivos para incentivar novas mulheres a se inserirem nesse meio. Ô Camila, eu nasci na roça e eu cresci vendo mulheres muito fortes trabalhando na roça. Você é do Rio Grande e do Rio Grande tem um histórico impressionante de mulheres na agricultura. Então, isso está na nossa cultura. Eu gostaria que você falasse para a gente sobre o fenômeno da mulher na agricultura. Ou essa leitura de mulher na agricultura como fenômeno é uma leitura machista? Isso é complicado. Na verdade, eu sempre faço uma pergunta. Se tu conhece alguma propriedade rural que cresceu sem uma mulher forte nessa história? Não existe. Pode procurar quanto quiser, não existe. Então, na verdade, o que acontece? Mesmo que o cargo de liderança seja protagonizado tenha sido protagonizado muito tempo por homens, as mulheres sempre tiveram também na liderança e também essenciais para o crescimento de qualquer. O que acontece é que hoje as mulheres, por competência, né? Competência de gestão, de comunicação, de financeiro, de tudo, elas estão tomando o espaço que sempre foi delas, mas agora elas estão tendo mais holofote. Então, eu acho que eu tenho em casa duas mulheres incríveis. Minha avó, que nasceu na fazenda e ajudou meu avô a construir tudo do zero. Minha mãe, que largou a profissão dela de enfermeira para tocar a fazenda. Então, eu sempre tive mulheres tocando a nossa propriedade rural junto com o meu avô, junto com o meu pai. E eles tiveram duas mulheres, né? Que é eu e a minha irmã, que somos as únicas netas herdeiras aí da fazenda. Então, é mulher, vai ser mulher. Os nossos funcionários já são mega acostumados. Eu, quando morei 2 anos lá e criei a hortaria, também tive a posição de liderança. Até hoje eu tenho. E é isso, a gente tem que mostrar para as pessoas que isso tem que ser algo comum e não um fenômeno. Isso tem que ser algo normal, porque as mulheres elas têm competência para isso e elas merecem ter todo o espaço do mundo. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Para a gente encerrar, você citou com muita propriedade a referência da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Eu quero a sua opinião sobre como comunicação adequada, bem feita, ativa e protagonista podem influenciar politicamente a favor do agro. Eu sei, por exemplo, que você vai a muitos eventos, encontra. Eu vi aqui em Londrina a ministra com o olho brilhando quando ouviu meninas ligadas ao segmento de tecnologia do agro. Então, ela é uma mulher de uma percepção incrível para isso. Conta para a gente como é que politicamente a gente pode contribuir com o agro, na sua opinião. Eu acho que, na verdade, assim como a comunicação, as decisões políticas, elas estão muito ligadas à opinião popular, né? Então, vamos lá. Esses dias caiu no Congresso a pauta sobre regularização fundiária, porque teve um movimento de artistas da Globo contra a aprovação, sendo que ninguém entendia ao certo nem Outra o que era bobagem. fundiária. Exato. Então, é para te ver, eu usei isso como exemplo para ver como está diretamente ligado à comunicação efetiva que tu faz para a população, né? E as decisões de um governo, a decisão política. Ainda mais hoje com as redes sociais, que as pessoas têm acesso direto a deputados, a ministros, enfim, que conseguem ver aí, ter um termômetro de como a pauta está funcionando. Então, eu acho que a gente tem que juntar, unir cada vez mais as duas coisas. A ministra está fazendo um trabalho incrível no Ministério. Eu morei em Brasília, trabalhei na CNA, acompanhei a assessoria dela, acompanhei ela. Ela tem um grupo de assessores muito qualificados, incríveis. E eu acho só que a gente tem que unir e investir mais nessa comunicação para mostrar de fato o quanto o Brasil não é vilão, né? E sim, ele é aí a solução para um agro diferenciado, sustentável e que tem um desafio enorme de alimentar uma galera aí no futuro. Aliás, a ministra Tereza Cristina tem um bom modelo de negócio para a gestão pública no Brasil, né? Primeiro, ela é protagonista porque ela é da área, e segundo, que ela se cercou de técnicos, né? Aí fecha o processo.
aí não tem que dê jeito. Camila, para a gente fechar, você está morando em São Paulo, você ainda tem ido à Cruz Alta, você está na Ponte Aérea, já comprou seu avião? Porque você não para, né? Cada hora está no lugar. Queria ter um avião, porque ia ser minha vida ia facilitar, viu, já? Eu praticamente moro na Ponte Aérea, tá? Eu tenho... a agência fica em Curitiba, a gente está passando por um processo, talvez, de mudança para São Paulo, porque aqui fica mais fácil para eu visitar os meus clientes, que é Bahia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, a minha fazenda no interior do Rio Grande do Sul. Conclusão, eu digo que eu moro no Brasil, entendeu? Eu moro no Brasil, o agro precisa de mim, eu tô, e é isso aí. Muito legal. Camila Teles, 2 L's, Camila Teles no Instagram, botou lá Camila Teles, vai aparecer o perfil da Camila, e a partir do perfil da Camila no Instagram, a gente vai conhecer todo o conteúdo. Camila, gratidão, muito obrigado pela sua contribuição. Eu sei que 30 minutos do seu tempo são importantíssimos, por isso, nossos agradecimentos pela sua contribuição aqui com o nosso projeto cbnagro.com.br, tá? Imagina, Gelson, é um prazer estar conversando com vocês. Aqui, cada meia hora eu faço render, viu? É reunião aqui, reunião. Tá tudo certo, a ideia mesmo é a gente conseguir dar informações corretas pelo agro, porque afinal eu trabalho com propósito, né? Não é com interesse, então é isso que importa. Vida longa e próspera, boa sorte, tá? Valeu, bom dia.